Olá e muito obrigado pela oportunidade de participar neste evento. É um gosto para mim poder expor aqui o meu trabalho e partilhar convosco. Um trabalho que é uma revisão de literatura, isto está incluído num projeto de investigação que está em andamento e isto está a ser realizado por mim, David Rodrigues, enfermeiro de cardiologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, o César Teixeira, que é um enfermeiro no Hospital Público de São Sebastião, e depois os professores Vítor Parola e o professor Paulo Marques. Estão a dar aqui uma assistência muito necessária a nível de construção e validação académica de todo o nosso trabalho. Antes de passar propriamente à revisão, queria-vos dizer como é que chegámos a estar a trabalhar este tema. Eu tirei a licenciatura em 2007 e até 2019 não se passou grande coisa. Não fiz muito para aumentar as minhas competências, mas lá fiz a especialização em enfermagem médico-cirúrgica e agora de repente estou aqui num projeto de investigação. Então qual foi o trigger, o que é que se passou aqui? O que se passou foi que tive uma unidade curricular chamada Prática Baseada em Evidência, que, não estando a ser demasiado lírico, mas é mesmo verdade, mudou a minha vida. Mudou no sentido de eu estar aqui agora a querer fazer sentido do que faço, porque faço o que faço, e tenho já as ferramentas para saber fazer a pesquisa, saber filtrar os resultados e saber adaptar esses resultados à minha prática. E isto foi muito importante porque temos sempre as nossas curiosidades, mas às vezes não sabemos como as transpor, como trabalhá-las bem. E esta unidade curricular fez isso por mim. E então estou a trabalhar um tema que me é querido há muito tempo, que é então a hemostase da artéria radial. E porquê? Porque os cuidados de enfermagem, embora na cardiologia de intervenção sejam predominantemente colaborativos, são essenciais em quaisquer fases do perioperatório nesta área. O acesso pela artéria radial, que já vai há 30 anos a ser utilizado, tem sido cada vez mais o acesso preferencial e já está inclusive nas guidelines europeias e americanas como sendo o acesso indicado não só para procedimentos eletivos, mas também para urgentes, para as vias verdes, por exemplo. E não só é importante uma boa punção, mas também uma boa hemostase. E existem hoje vários métodos que começaram pelo engenho de quem começou a fazer hemostase, até à indústria que nos dá várias opções, mas temos agora aqui uma responsabilidade acrescida de ser esta uma área técnica muito diferenciada, em constante evolução tecnológica, e isto determina que nós também nos mantenhamos atualizados e continuamos a fazer uma prática baseada em evidência. Por isso, fazemos esta revisão. E porquê escolher uma Scoping Review e não outro tipo de revisão? A Scoping Review pretende produzir um mapa geral das evidências produzidas. O que é que está disponível? O que é que existe descrito? Enquanto uma revisão sistemática pretende encontrar uma resposta definida e sólida para uma questão relacionada à prática. Ambas são revisões sistematizadas de literatura, e é este o ponto fulcral. Nós utilizamos as regras da JBI para conduzir esta Scoping Review, que foi registada no OSF e mais tarde publicada na revista Millennium. E então o que é que nos propomos a fazer com esta revisão? Mapear toda a literatura existente sobre a hemostase artéria radial após coronariografia, desde que, em 1989, Campeau descreveu pela primeira vez. E é esse o nosso limite temporal. E também identificar que lacunas de investigação existem para nos permitir trabalhar mais a fundo este tema, possivelmente então com uma revisão sistemática ou outros tipos de projetos associados. Quais são as nossas questões para esta revisão? Quais são os métodos de hemostase utilizados? Quais as características destes métodos? Como são avaliados? E que protocolos existem associados? Os nossos critérios de inclusão para esta revisão, nós utilizamos a mnemónica PCC, em que os participantes são as pessoas submetidas à coronariografia. Não utilizamos aqui limite de idade porque a técnica impõe um limite de idade automaticamente.
A artéria radial é uma artéria de reduzido calibre e tanto para adultos pequenos como para crianças e adolescentes, no geral, não é um acesso viável. Há apenas um estudo que descreve uma série de casos em adolescentes, mas que não fala de métodos de hemostase, por acaso não foi incluído. Mas aqui a seleção faz de forma automática. O conceito é todos os artigos que explorem métodos de hemostase usados após uma angiografia coronária por punção da artéria radial, apenas, e não radial distal, porque ainda não é um método que esteja bastante difundido, como é o da artéria radial. E o contexto, todos os artigos, todos os tipos de revisões, desde que se refiram a angiografias coronárias realizadas via artéria radial. As nossas fontes de pesquisa, escolhemos as bases de dados mais abrangentes, que nos pareceram ser as mais indicadas para esta pesquisa, mas que quisemos também fazer pesquisa em literatura cinzenta e em publicações da área da cardiologia e cardiologia de intervenção, escolhendo vários jornais da área que também reflitam várias áreas do planeta, para tentarmos ser o mais abrangentes possíveis na pesquisa. Para a estratégia de pesquisa, selecionamos os termos para fazer a frase booleana e a cada um desses termos esmiuçamos ao máximo a forma de o pesquisar para conseguirmos incluir qualquer forma em que ele estivesse introduzido nos artigos para devolver-nos o máximo de literatura possível relacionada com todos os nossos termos que organizamos desta forma. Por isso, cada termo que vocês veem aqui foi trabalhado da mesma forma. E apenas acrescentamos então o limite temporal, desde 1989, e não fizemos qualquer outra restrição à nossa pesquisa. Criámos um instrumento de extração de dados, para conseguirmos de forma sistematizada organizar toda a informação recolhida. E então encontramos 46 artigos, dos quais ao final de todo o processo de revisão ficamos com 19. A origem dos artigos está disposta como se mostra nesta imagem, portanto os países que produziram mais artigos foram a Rússia e o Brasil, seguidos da China, Estados Unidos e depois os outros, como aqui aparece. Também relevante dizer que, embora a técnica esteja escrita desde 1989 e desde que se fazem punções da artéria radial, faz-se hemostase da mesma, mas só a partir de 2005 é que começaram a aparecer os primeiros artigos que a pesquisa nos devolveu. Que tipos de artigos nos surgiram? 11 RCTs, estudos não randomizados foram 3, estudos de casos 2, apenas uma revisão sistemática, uma revisão de literatura e um estudo observacional. Os métodos de hemostase encontrados foram estes, da compressão manual a patches hemostáticos, dispositivos pneumáticos, outros dispositivos de compressão e outros métodos de hemostase patente. Características destes métodos: 80% referem-se a dispositivos de compressão, 11 dos quais dispositivos pneumáticos, que se concentraram essencialmente nestes 3 dispositivos. O do centro é o mais utilizado em Portugal ao dia de hoje. O que mais encontramos? 7 referências a apósitos hemostáticos, que são estas 3 marcas. Também a um penso hemostático, mas sem informação detalhada do método associado. 4 referências a pensos compressivos, dos quais apenas 3 descrevem as suas características, e uma referência a compressão manual. Como foram avaliados os resultados dos métodos de hemostase? A maior parte por inspeção visual apenas, também por ultrassonografia com Doppler, teste de Barbeau e teste de Barbeau invertido. A avaliação de dor e conforto do utente, curiosamente, só houve um estudo que achou por bem detalhar nos resultados. Protocolos de hemostase, todos os artigos referiram. No entanto,
nenhum protocolo apareceu repetido e, também curioso, há métodos, os mesmos métodos da hemostase aparecem com mais que um protocolo associado. E o que é que nós inferimos dos resultados apresentados? O principal método de hemostase é o pneumático. Foram encontrados variedíssimos protocolos, muitas vezes diferentes do sugerido pela marca, e sem haver nenhuma justificação para tais variações. Temos no final 4 categorias técnicas de avaliação de hemostase, que são a avaliação clínica, Doppler, oximetria de pulso e tomografia. Pontos fortes da nossa revisão. Utilizamos uma estratégia de pesquisa sistematizada e muito abrangente, incluindo diferentes fontes de literatura para reduzir o viés de publicação. Não aplicamos quaisquer filtros de idade ou idioma, o que nos permitiu encontrar uma melhor perspectiva da evidência produzida. Por exemplo, tivemos artigos devolvidos não só em inglês, mas também em russo e em grego, que conseguimos, com o auxílio de ferramentas online, traduzir para conseguir extrair os dados necessários. No entanto, encontramos algumas limitações, que é, não parece haver evidência que suporte a utilização de um método de hemostase em relação ao outro. Lacunas de conhecimento encontradas. Definimos 3 questões para futura investigação. Qual o melhor método de hemostase da artéria radial? Dentre todos estes que existem ao dia de hoje. Existe algum método de hemostase que seja superior a outro e seja o preferencial? E se sim, qual o protocolo de desinsuflação associado? Temos aqui as referências bibliográficas, para quem quiser consultar. Agradeço-vos uma vez mais o convite, a atenção, estou disponível para quaisquer dúvidas, qualquer coisa ao dispor. Muito obrigado.